Agora vamos dar uma olhada na navegação de câmera. Para isso a gente vai criar qualquer item. Eu vou criar um figure, só para a gente poder ter uma noção melhor de como se movimentar com a câmera. E para você girar em volta do objeto, ou se aproximar ou se afastar, você tem esses três ícones aqui de cima. Se eu clicar e arrastar esse aqui, por exemplo, para esquerda, direita, para cima e para baixo, você já vê que ele começa a mover a câmera. O segundo é o zoom, você clica e arrasta esquerda e direita e tu vê que ele vai se aproximar ou se afastar. E o terceiro, mesmo esquema, tu clica e arrasta, consegue subir e descer o mouse, ou esquerda e direita, tu vê que ele responde de acordo. Só que para você não ter que ficar clicando a todo momento por aqui, para você girar em volta você tem alguns atalhos. Imagine que esse aqui seria o número 1, o número 2 e o número 3. Isso ali no teclado, se eu segurar o 1, você pode acompanhar aqui as teclas que eu pressiono por esse íconezinho. Então eu estou segurando o 1. Se eu clico e arrasto o botão do mouse, vai ser aquela mesma função. Então eu seguro o 1 e clico e arrasto com o botão esquerdo do mouse. Se eu segurar o 2, eu posso clicar e arrastar, e daí eu vou dar um zoom. E note que ele vai dar um zoom onde eu clicar com o mouse. Ele faz essa setinha branca ali. Ou seja, se eu quiser me aproximar na cabeça dele, eu vou com o mouse em cima da cabeça, seguro o 2, clico e arrasto. Se eu quisesse me aproximar do pé, eu seguro o 2, clico e arrasto em direção ao pé. Ele reconhece a ponta do teu mouse aqui. E o 3, você clica e arrasta e ele gira em volta do ponto que você clicou. Por exemplo, se eu quisesse girar em volta daquela mão, eu seguro o 3, clico e arrasto esquerda e direita. Além do 1, 2 e 3, você também tem o atalho através do Alt e os 3 botões do mouse. Então, se eu segurar Alt e o botão esquerdo é uma navegação, Alt e o botão direito é outra, e Alt e o botão do meio vai ser outra. Então, tem esses 3 modos de navegar com a câmera. Eu recomendo que antes de você seguir em diante, faça alguns testes para navegar bastante até se sentir bem confortável com essa navegação. Isso vai ser bem importante daqui para frente. Além de você poder girar nessa câmera, que a gente vê aqui como perspectiva, você tem outros modos de câmera. Aquele último ícone que a gente vê aqui em cima, se você clicar, você vai ver que vai abrir aqui 4 câmeras diferentes. Então a gente tem a câmera de perspectiva, a câmera do topo, a câmera da direita e a câmera da frente. E os mesmos ícones para navegar pela cena. Então a gente pode se aproximar e se afastar em qualquer uma das visões. Essas aqui são as visões ortogonais. Eu não recomendo muito você girar nela, mas eu vou mostrar o que acontece. Se eu clicar nessa cena e clicar o botão de girar, a gente gira ele. Mas para você voltar ao original, você pode vir aqui em View e você tem o Undo View, porque as câmeras elas têm o próprio Ctrl Z delas para você voltar. Se você ficar apertando Ctrl Z no teclado, ele não volta a visualização da câmera. A câmera você tem que voltar por aqui. Então eu vou fazer um Undo View. E outro modo que você pode fazer é vir aqui no View e tem o Frame Default, que é o frame padrão. Aí ele volta a resetar a tua câmera. Para você não ter que abrir esse item, eu vou voltar a maximizar essa janela, a gente pode usar os atalhos do teclado também, que é do F1 ao F5. O F1 é a visão de perspectiva, o F2 é a visão do topo, o F3 é a visão da direita e o F4 é a visão da frente. E o F5 vai mostrar todas as visões ao mesmo tempo. Vou voltar para o Perspective, note que eu posso selecionar as janelas, né? E vou apertar F5 de novo, não voltou. Eu vou apertar para F1. F1 vai fazer ele voltar ao original. Outro modo que você pode mudar as câmeras é nesse item câmeras aqui. Você tem essas outras câmeras. Por exemplo, a câmera paralela, câmera left, right, front, back, top, bottom. E tem algumas outras câmeras aqui, por exemplo, câmera isométrica. E essas outras aqui que eu vou só passar para você e vendo os modos de câmera que tem. Quase todas essas do Axonometric ali, elas são câmeras travadas, você não consegue girar em volta delas. Por exemplo, eu vou colocar aqui na isométrica, e se eu tentar girar, você vai ver que é uma câmera que não gira. Para girar, teria que ser numa visão de perspectiva ou a paralela. Voltar ao frame default e voltar para a câmera de perspectiva, que é a original. Eu não recomendo você acostumar a trocar a câmera por aqui, porque depois que a gente tiver uma câmera dessa daqui, se você estiver olhando pelo ponto de vista da câmera e trocar para esse modo, você vai converter a tua câmera de perspectiva num desses modos. E daí tu vai ver que vai renderizar pela esquerda ou direita. Então, acostuma
usar do F1 ao F4 para trocar as câmeras.